Estamos começando mais um Brabocast, episódio que eu logo não sei o número. Do 15 ao 18. Do 15 ao 35, mas é um episódio. Para vocês que estão acompanhando, vai estar escrito aqui do lado. E vocês já viram, estou aqui com a minha 01, Lorena Fônega, Fiel Escudeira. E agora eu tenho que mostrar toda vez com o nomezinho. Caneca nova, ó. Ó, tá até suada a caneca. 01. Essa aqui que foi a primeira aluna que entrou no meu curso, aprovada no TJ, a primeira corajosa, e está aqui hoje dividindo o espaço comigo. E hoje a gente vai entrevistar um queridinho dela. Ela tem uns queridinhos aqui, né? Ela escolhe os professores, aí ela tem que passar pelo crivo da Lorena. Então, um professor da casa aqui, um professor que a galera gosta muito, que conhece muito da matéria, inclusive porque ele me falou o tempo que ele trabalha com, deu tempo de conhecer. Professor de informática, Renemar, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado. Ó, Obrigado pelo convite. Muito legal receber você aqui para a gente falar dessa matéria ingrata. Que é uma dor na vida dos alunos. Todas as matérias de exatas eu acho são as principais pedras. Porque o português não é uma matéria simples, mas como ele está absolutamente em todas as provas, e queira ou não, todo mundo já acha que aprendeu corretamente a vida inteira, né? Então já é uma dor a qual o candidato está acostumado. É crônica, né? Agora, a informática tem um grande problema, que é o aluno candidato, né, achar que sabe. Né? E isso assim, a quantidade de vezes que alguém já chegou para mim e disse assim: professor, eu estou tão desanimado, eu cheguei tão animado para a sua aula, né? Achei que eu ia arrebentar e saí arrebentado. Né? Mas é melhor sair arrebentado na aula, eu sempre digo isso, do que depois na prova. Muita gente sai na prova, inclusive. Né? Total. Exatas é complicado. E informática, acho que já vai o primeiro conselho para a galera que vai estudar. Se você acha que você está muito bem, não é informática, tem alguma coisa errada. Porque mesmo quando você está muito confiante, vem uma questão de alguma coisa que não é tão... comum, né? Não é tão comum, coisa que a gente não usa, um atalho, um menu que você não está acostumado, uma função que você não usa no dia a dia, e a maioria das pessoas não usam várias das funções. Por exemplo, a gente não decora os caminhos. O caminho. A gente decora onde está o visualmente. botão. Né? Assim, há uma infinidade de coisas para falar, mas esse é um caso clássico. Se eu colocar aquele aluno que errou a questão na prova na frente do computador, em 30 segundos ele resolve. Mas se eu perguntar para ele qual é a sequência de passos que você desenvolve para chegar naquele ambiente ou naquela ferramenta, naquele recurso, dá uma travada geral. Né? Então essa é uma das coisas desagradáveis. E o outro problema por exemplo, eu sempre cito isso em aulas, a soberba, mas no bom sentido. Excel, não sei nada, isso aqui é um negócio do demônio, vou estudar. Internet eu manjo, eu mexo todo dia com a internet. Né? Só que o examinador na casa dele, quando ele está de mau humor, ele fala assim: hoje eu vou fazer uma pegadinha. E aí ele fala assim: mas hoje eu vou fazer uma pegadinha das brabas. E para onde ele vai? Para a internet. Porque a galera acha que sabe mais, dá menos atenção, tem um foco. Nossa, quando aparece Excel, eu estudo cada minúcia. A internet não e tal. E é aí que o cara dança. Isso traz um grande problema, que a gente fala de cronograma de estudo, de metodologia, mas tem uma coisa, e vocês sabem muito bem disso, e a galera que está há um tempo, a parte psicológica. Nossa, é terrível. Então, quando eu erro uma questão de um tema que eu acho que eu não sei, mas eu não tenho consciência nem do que eu sei. E quando eu erro a questão do que eu sei, eu já começo a pensar assim: imagina o resto. Foi e aí a abaixo. prova inteira, às vezes, vai para o buraco, porque a pessoa não consegue se controlar naquele momento. Isso é muito louco. Deixa eu contar o currículo do professor que eu anotei aqui. Técnico em eletrônica. Eu lembro da época do curso de técnico em eletrônica. Graduado em engenharia eletrônica. Meu querido Cotec em Guaratinguetá, tem uma saudade imensa. Cotec, Carlinhos, Carlinhos. Fez engenharia eletrônica no Mackenzie, possui especialização em área de braços robóticos. Eu queria saber o que é um braço robótico. É só o braço de um robô. Quando você vê, talvez você já tenha visto essas linhas de produção de veículos, e é um braço que leva o componente eletrônico, que solda, o que faz, entendeu? Então devia ser a pessoa inteira, é só o bracinho lá trabalhando, né? Mecanizado. De um bracinho. Então, todo mundo quer uma meia dúzia desses. Nossa. Certificado em proficiência em língua inglesa, fez o exame do TOEFL. Área de concurso. Aqui eu gostei, hein? Tá dando aula para concurso público desde 96. Com essa cara de bebê. Com essa cara de bebê. 26 anos dando aula pra galera. E entrei por acidente, por incrível que pareça. E como que você entrou? Qual foi Eu vou contar, a história é muito bacana. Eu acho que ela
muita gente está nesse mercado e às vezes a família não ajuda. Quando não ajuda ainda está razoável, né? Pior que quando atrapalha. Exato, né? Tem muitas histórias desses 20 e muitos anos aí. Mas eu namorava uma moça trocentos anos atrás e ela estudava para concurso. Eu não tinha noção. Só que eu amava dar aula. Só que assim, eu tinha aquela sensação, eu fui para a faculdade, eu estava na dúvida se eu fazia matemática, se eu fazia engenharia. Eu falei, pô, vou fazer engenharia para ganhar dinheiro. Porque matemático vira professor, professor não ganha dinheiro, eu não quero ser professor. Beleza. Quando entrei no cursinho, fui fazer o ângulo no interior e tal, o dono do cursinho falou, tô com um problema, você não quer dar umas tutorias aqui para mim e tal, não sei o quê. Eu falei, não quero. Ele falou assim, pô, mas eu te dou a mensalidade gratuita. Pô, a mensalidade do cursinho era caríssima. Eu falei, claro que eu quero. Era tudo que eu queria. Desculpa, eu me confundi aqui, claro que eu quero, né? E comecei, putz, eu achei isso o máximo. Mas eu estava na engenharia, fui trabalhar com comércio internacional, né? Então viajava para fora do Brasil por causa do comércio e tudo mais. E aí eu comecei a dar aula por lazer. Fui para uma escolinha dessas de inglês, na época muito famosa, acho que nem existe mais, para dar aula. Eu dava aula lá 2 dias à noite por semana para me divertir. Então eu era tipicamente aquele professor que além de dar aula trabalhava, né? E aquele era um dinheiro ridículo, nem lembro quanto era, mas eu só sei que era muito pouco. Mas eu não estava lá para ganhar dinheiro, eu não estava lá para fazer carreira. Então eu namorava com essa moça e ela estudava para concurso e tal. E tinha várias tarefas lá da família dela, precisava realizar, e eu sempre reclamando que a gente não tinha tempo para sair, não tinha tempo para namorar. Eu já fui esse cara, isso é uma coisa muito importante para contar. Eu fui o cara que não entendia o outro lado. Você foi o sabotador. Eu fui o sabotador, exatamente, entendeu? E assim, para minha sorte, em vez dela falar assim, quer saber, então vai cuidar da sua vida, namorar alguém que tenha tempo para você. Nós morávamos eu sou nascido em Santo André, morava em Santo André na época, e ela falou, já que você gosta de dar aula, por que você tem aí o inglês comercial, né, e tal? Tem esse negócio aí de concurso público, uma série de cargos, aí Receita Federal e tal, Banco Central. Eu comecei no ICMS de São Paulo, né, em 96, para o ICMS Capral foi em 97. Ela falou assim, por que você não vai dar aula lá? Primeiro que eu acho que eles pagam melhor, e segundo que a gente vai e volta junto para São Paulo, né, que é a cidade do lado, para quem não conhece, e aí a gente fica um pouco mais de tempo junto e tal. Eu falei, se é para namorar um pouco mais, vamos lá. Né? Aí eu falei assim, pergunta lá na escola se estão precisando de alguém lá, e se precisarem eu vou. Assim, para dar aula, aí no caso era inglês, para dar aula de inglês. Era para dar aula de inglês, porque informática não existia, isso foi em 96. Aí, mas assim, sem nem menor noção do que era concurso público, eu não tinha ideia. Mas também não estava nem aí, sabe? Assim, está numa faixa de idade em que você não vê dificuldades nos desafios, né? E eu estava crescendo e tal, e eu estava indo e eu achava que era invencível, aquela coisa toda. Ela conversou com o dono da escola e ele falou, traz seu namorado aí para conversar comigo, Aí eu fui lá e a gente se deu super bem, assim, sabe? Aquela sinergia agradável. Comecei a trabalhar, 2 semanas depois. O relacionamento não foi para frente, mas 26 anos depois eu tô aí para resumir a história. O relacionamento de professor foi, né? Ela passou em concurso, ela passou em Araras, depois passou em Campinas e tal. Aí depois a gente acabou mesmo perdendo o contato, né? Mas eu já estava nisso aí já há um bom tempo já. E aí o que acontece? Ainda quando eu entrei em concurso público, era a minha segunda carreira. E segunda mesmo no sentido de não principal. Eu queria fazer comércio internacional, tive uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos e tal, não sei o quê. Mas aí o bichinho pegou. E aí a hora que o bichinho pegou, e aí melhor remunerado e tal. E eu pude me desenvolver enquanto eu tinha um recurso financeiro melhor de uma outra carreira. Então não era aquele professor que precisava dar aula 20 horas por dia e não tinha tempo de se atualizar e tal. Porque essa é uma coisa que eu digo para os alunos eternamente nas minhas aulas, nas aulas de informática, acho que outros colegas também. Vocês vão parar de estudar. Eu não. Eu vou parar de estudar o dia que eu parar de dar aula para concurso. Total. Eu estudo toda semana. Porque esse negócio aqui é muita... Às vezes, a novidade não cai na prova do concurso. Mas o aluno vai me perguntar. E se eu não souber, queira ou não, o aluno tem uma expectativa. Perde credibilidade. Ele tem uma expectativa de que eu seja o cara que saiba tudo. Por mais que eu diga que é impossível, mas há uma expectativa de que eu pelo menos... Olha, eu não sei o detalhe, mas eu ouvi falar, ou eu já vi superficialmente alguma coisa assim. E também gosto, né? Então a gente vai estudando constantemente. A gente não para. Mas eu tive essa opção. Que eu estava falando no outro episódio, eu estava contando. Eu estava lendo a respeito disso. Uma das carreiras que mais posterga ou diminui aí, a incidência de Alzheimer é professor e o outro é ator.
Porque você tem que estar sempre estudando. Um professor que se preza, né? Que tem professor que pega a cadeira lá e, enfim, dependendo do... E acabou. E aí ele acomoda e como no concurso público isso no sabe concurso que não acontece. não vai funcionar. Porque há uma demanda cada vez mais. Mas mesmo antes, hoje em dia, a gente está aqui no podcast, mas EAD, etc e tal. Mas eu comecei com giz, lousa, né? Aquela coisa toda. Cada escola tinha 5, 6 unidades, então cada dia você ia dar aula numa cidade diferente. Tudo ali na Grande São Paulo, eu morava ali na época. Mas comecei a viajar para dar, né, aula em Manaus, em Curitiba, em, sei lá, Maceió. A gente fazia essas loucuras, né? Porta de prova, era um investimento muito louco. E o aluno, claro, depois ele comprava. Só que assim, ele comprava o primeiro, aí ele ia para a prova. Aí ele tinha uma noção de que se aquele cara dava conta do recado, né, se era uma ferramenta de alavancagem que dava suporte a ele. Porque também tem aqueles que acham que você vai fazer a prova por ele, mas, né? Mas hoje são poucos também, graças a Deus. Então ele falava, pô, aqui vale a pena investir, esse cara vale a pena grudar nele, eu vou continuar assistindo as aulas dele e tal. Tem outros produtos, tem exercícios, tem simulados. Eu sou de uma época que havia uma escola no Rio de Janeiro, a Academia do Concurso Público, eles tinham 2.000 alunos de simulados todo sábado e domingo. Caramba. Os caras faziam. Que hoje eu acho que hoje é a maior, de todas as tristezas que eu tenho do concurso, a maior é essa, é ter visto o simulado morrer. O aluno não sabe que é sentar muitas vezes a bunda na cadeira 4 horas e ficar lá paradinho. Eu não sei o que é fazer isso. Eu digo para os meus alunos, se eu tivesse que ir lá ficar 4, 5 horas parado, eu não consigo. Eu não consigo entrar no estúdio, gravar 2 horas seguidas, eu tenho que sair, falar com alguém, tomar um café. Eu não tenho esse condicionamento, é um condicionamento físico mesmo, né? Mental físico, e físico. É psicológico, é mental. Fisiológico. Agora, se eu tiver numa aula como antigamente, né? Hoje não tem mais. Eu cheguei a dar aula numa sala de cinema porque a escola não tinha sala de aula grande o suficiente para 400 e poucos alunos. Eles alugaram uma sala de cinema. Aí eu dava 4 horas de aula sem parar e não sentia o tempo no online passar. Cansa mais. Eu estava comentando aquele dia, a gente conversou. É emocionalmente e muito mentalmente cansativo. Ele cansa porque você não tem feedback, né? Você não tá vendo. Não é só isso. A gente que aprendeu sobre o tablado, a gente vai para a sala de aula, tem muitos colegas nessa situação, e a gente faz o papel do aluno na sala de aula, que seria o estúdio. Então você imagina o aluno perguntando para você, você imagina ele rindo da sua piada. É bom imaginar ele rindo, porque senão... Você não riu, você ficou com cara de bobão. Exato, né? Então você tem que fazer os dois papéis. E você entrega 2 energias, digamos assim, e não recebe qualquer outra. Isso. Na sala presencial, ou mesmo... que hoje é um pouco mais comum, que eu amo, que é o que sobrou, que são as aulas ao vivo, com aquela interaçãozinha do chat do aluno, que você percebe ele ali e tal. Então isso me dá uma energia muito grande. Porque eu passei por todas as fases, eu saí do GIS para o EAD, né? Isso. E muitos colegas, infelizmente, que eram papas de suas matérias sobre o tablado, não conseguiram fazer a migração para dentro do estúdio. E hoje eu tenho colegas bem novinhos que chegam para mim numa sala aí de professores assim, gente, hoje eu estou desesperado, eu vou entrar na sala de aula e hoje é aquela turma que tem aluno. Que pergunta. Né? E que tem aluno que pergunta, etc. Porque essa é a grande vantagem do EAD para o professor. Se tem desvantagem, a grande vantagem é, se você fizer um bom roteiro, se você preparar adequadamente a sua aula, erro mesmo assim, mas se você fizer, você não erra. Você não tem aquela coisa de chegar para o aluno e ter que enfrentar ele e falar assim, eu não sei, mas na próxima aula eu vou responder. Você entregou o conteúdo que você planejou, não sai do planejado. Você tem um script, né? Sim. Então, hoje eu até acho que o professor, você falou do professor e do ator, o professor tem um pouco de ator. Há um personagem meu numa aula, entendeu? E que fora dali já não é exatamente a mesma pessoa. Claro. E é uma forma até de você se proteger emocionalmente, né? Criar essa persona. E aí, através dela, você interage ali, você cria uma espécie de um bloqueio e tudo mais. Eu tive muitos problemas no passado de entregar muita energia e me esgotar. Eu tive que aprender a dosar. Isso fora da didática, fora de uma série de outros fatores, até dentro do aspecto religioso, a buscar uma energia que eu pudesse dominar. Foi um processo muito longo para mim. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas quando um processo de ser professor, né, para quem gosta de lecionar, ele exige muito, realmente, emocionalmente. Você sabe que ali na ponta tem uma pessoa que está com sonho.
Ela talvez está colocando o único recurso que ela tem, que é o tempo dela, e tá ali, é o sonho de passar no concurso público, a gente tem que levar isso muito a sério. E isso, essa mentalidade de, pô, eu preciso entregar o melhor que eu posso, a responsabilidade que também cobra um preço de você estar sempre ali com aquela pressão. E aí, por exemplo, um comentário negativo, o impacto disso é complicado. Você não tá você é vidraça, né? Então é bem complicado. E até fazendo um elogio aqui, muita gente veio falar para mim agora no concurso do INSS, eu fiz a live, né? Essa Lorena não tava pra praia, né? Alguém tem que trabalhar, alguém tem que curtir. Eu vi muitas postagens, eu curti a praia através de muitas postagens. Isso, é a maneira que eu tô curtindo. Quase senti um pouquinho da areia, eu limpei do sal ali do mar, assim, na pele, também. quase. Joguei um sal grosso assim, fiquei no sol, falei assim, eu também tô. Eu também, eu acho que eu até bronzeei. Eu não te abandonei hora nenhuma. Não, mas aí a gente fez uma live com os alunos que fizeram a prova do INSS e muitos alunos falando que gabaritaram informática, mas muitos. Gabaritei informática, nunca tinha visto informática na vida e gabaritei. Então, mérito seu, você já retroalimenta a energia, porque a energia do professor retroalimenta assim, né? Mas você sabe qual é o problema? Você é alimentado momentaneamente de uma forma absurda e depois escasseia. Eu até conto uma outra passagem que eu até hoje eu não consigo entender se aquilo foi um elogio ou uma crítica. A aluna nem sabe, mas o que acontece? Nós fizemos, numa determinada escola, nós fizemos uma espécie de dia D, aquela revisão, faltando uma semana para a prova. Era o TJ de São Paulo de antigamente, quando só tinha 4 questões de informática. Mas era uma prova terrível, eram 4 de informática, 4 de atualidades e 4 de matemática ou raciocínio, tudo valendo 10 pontos. Então, por questão, a nota era altíssima. Muito bem. E aí aconteceu, porque você se prepara, mas todo mundo sabe, você tem que ter um pouquinho de sorte também. Tô lá, já era câmera e tal. Não era transmitido ao vivo, mas era gravado, etc. Tudo bem. E assim, eu tô indo ali pro lugar, pro tablado, e uma aluna vem e me pergunta o negócio da régua do Word. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou acrescentar, para não responder só você aqui, o pessoal fica com ciúme, era muita gente, quando eu começar a minha parte, lá no final eu acrescento essa história da régua. Não está no meu material original, mas eu acrescento. Beleza. Fiz o meu trabalho, no final acrescentei o que havia sido perguntado. E aí, claro, né, professor, não para por aí. Eu respondi aquilo e já dei umas 2, 3 ali, já fui para o escopo. E naquela prova, naquele dia, naquela prova, as 4 questões que caíram eu dei naquela revisão. Uma era da régua. Olha só, Mas o mais legal, uma senhora que me aborda depois, 1, 2 semanas depois, pelos corredores da escola, toca no meu braço e fala em tom conspiratório. Eu sei que você é da banca, mas não pode falar. Então, assim, por um lado eu me senti estranho. Mas por outro, se você parar para pensar, e o meu esforço e a minha sorte não valeu de nada. Quer dizer, eu só consegui acertar todas as questões que caíram na prova porque eu tinha informações privilegiadas. Quer dizer, não era por capacitação. Então, assim, ela não teve, acho que, intenção nem disso ou nem daquilo, né? Mas até hoje eu conto essa história, eu brinco, porque é um momento assim que eu preferi encarar como elogio, porque eu acho que quando você tem escolha, né? É melhor não perguntar e você absorve do jeito que você quiser. Isso é o maior elogio que o professor de concurso público pode ter. Eu acho que de quase todos, mas esses que tem a prova logo depois. Porque tem o professor que dá a matéria lá na faculdade e tal, ele não tem esse compromisso com a prova. A gente tem um compromisso com o resultado. Né? É igual o médico que trabalha com estética, né? É o único médico que pode ser processado pelo resultado, porque ele é pautado no resultado. Você vai fazer uma plástica, ficou uma porcaria plástica, você pode processar, porque você só queria melhorar, né? Exato. Então, a gente é a mesma coisa, a gente pode ser julgado pelo resultado. Então, se você faz por exemplo, uma matéria, um dia D, ou mesmo durante o seu curso, e foge completamente do que foi cobrado na prova, você vai ter um feedback negativo. A pessoa vai falar, pô, mas não tinha nada, eu estudei uma questão aqui, tudo que eu estudei aqui não caiu nada. Não caiu nada. Não caiu nada. Isso é a pior crítica. Já a gente, nesse curso do INSS, já foi o contrário, né? Todo mundo falou, cara, tudo que estava na prova tinha no curso. Tudo estava na prova. Eu errei algumas coisas por bobeira, mas eu já tinha visto aquele assunto, estava no conteúdo programático do curso, e esse é o melhor elogio que a gente pode ter. Isso é legal. E assim, uma coisa que eu acho é um elogio disfarçado é quando o aluno vem pedindo desculpa.
Olha que loucura. Eu acho isso uma loucura. O aluno vem e pede desculpa porque errou uma questão na prova. Professor, desculpa, errei uma questão na prova de informática. Quer dizer, olha que louco. O aluno, ele cria um vínculo comigo, que às vezes eu nunca vi o aluno na minha frente, né? Tem isso. Então ele cria um vínculo comigo e isso é o maior elogio. Então eu fui lá para o estúdio, tem uma câmera, eu olhei para a câmera, eu enxerguei o aluno ali, eu conversei com a câmera, feito louco, como se fosse o aluno na minha frente, e do outro lado o aluno entendeu que eu estava conversando com ele. E ele criou um vínculo de obrigação comigo. Quer dizer, assim como eu tenho a obrigação de fornecer conteúdo de qualidade para ele, ele se sentiu na obrigação de... sei lá, me dá um resultado. Me dá o retorno. Não, se você me deu todas as ferramentas, eu tenho que gabaritar. Ó, tinha 10 questões, só acertei 9, desculpa. Não fui. Sabe? E pra gente... eu acho o máximo isso. Eu acho um comprometimento fora do normal de duas pessoas que, às vezes, repito, nunca se viram ali ao vivo, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui para um evento com 400 pessoas e as pessoas queriam tirar foto comigo. E eu lembro que eu cheguei em casa e disse isso para minha esposa. Eu falei... Aconteceu um negócio tão estranho. O que foi? Isso. Ela falou, não, mas é legal. Eu falei, não, mas eu não sou ninguém famoso. Eu não sou roqueiro, eu não sou ator, eu não sou modelo, eu não sou esses caras, eu não sou essas pessoas, né? Que eu achava que eram as pessoas famosas. Então, demorou um tempo para eu perceber, né, que eu era famoso para aquelas pessoas, dentro daquele micro-universo, que não é tão pequeno assim, mas, né, dentro dos maiores, é um micro-universo, e então ali cria-se essa... E aí foi... O dia que eu vi o Marquinhos a primeira vez, eu quase chorei. O dia que eu te vi a primeira vez, eu falei, nossa, gente, não é possível. Ele é Tava assistindo aula esses dias, É muito legal isso. Isso é uma coisa que a gente cria um vínculo mesmo com os professores. Tem professor até hoje que eu lembro e que fez a diferença e que ele nem sabe que eu existo, que é esse lance, né? Ele gravou aula. Hoje tem professores no mercado de concurso que foram meus alunos, né? Depois de 26 anos, óbvio que isso ia acontecer, né? Em que momento que você decidiu largar o inglês e ir para a informática? Na verdade, eu não larguei o inglês de fato até hoje, né? Que a informática tomou uma proporção porque os concursos da área fiscal, tá aí a receita agora, mas os concursos da área fiscal, eles simplesmente se extinguiram durante muitos anos, né? Investimento zero. Há uma reclamação, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, vou citar o caso da Receita Federal. O que a Receita Federal fez na última década no seu site, né? A gente fala da entrega da declaração, mas é muito mais, porque, né, você gerencia hoje uma empresa ou seu contador sem ir à maioria dos órgãos públicos, fiscal, praticamente. Assim como você talvez já não vá mais numa... Eu não lembro quando fui a uma agência bancária, eu não lembro quando eu fui. Só quando dá problema. Então, e acho que nem quando deu problema, né? Não, às vezes tem que recadastrar. Esses dias eu fui recadastrar uma senha. Mas mas é uma coisa muito absurda, muito, assim, você até estranha, você não sabe nem como é, mas não sei nem o horário do banco hoje. Entendeu? Então, o que acontece é que nessa situação desse universo, o mercado ele encolheu porque em alguns momentos a própria tecnologia, a que me favorece e também me prejudica, diminui a necessidade de novos servidores, né? Mas, enfim, eu não abandonei exatamente o inglês. Mas o que acontece? Eu dava aula de inglês e raciocínio lógico lá atrás, né? Raciocínio lógico não era primário, mas eu fazia, porque eu já gostava, eu vinha da área de engenharia, etc. e tal. Quando surgiu informática, alguns professores de matemática e raciocínio lógico começaram a dar aula de informática também. E aí o que acontece? Quando cresceu o mercado, alguns disseram, não, eu vou ter que abandonar aqui para me especializar ali, porque um professor que dá 3, 4, 5 matérias dificilmente consegue ter excelência em todas elas. Existem pessoas fora da curva, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de forma geral, evidentemente, né? Mas mesmo que ele seja fora da curva, ele cria um problema, né? Porque você começa a ter que analisar muitas matérias e acaba ficando genérico. Mas enfim, e aí o que acontece? Informática entra nos concursos de verdade, com o pé direito mesmo, em 2001, um ano que eu passo a coordenar uma escola também. Aí eu já coordenava a escola, já dava aula de informática e inglês nessa escola. E aí foi o ano, porque foi o ano 2001, foi o ano que eu realmente abandonei todas as outras tarefas, as outras atividades profissionais,
para me dedicar exclusivamente aos concursos. E eu acho que uns 3 ou 4 anos depois, quando a informática pegou nos principais concursos, 2004, 2005, dali, me lembro muito do TRE de 2006, São Paulo, dali para frente já era informática. A demanda do mercado é que fez com que isso ocorresse. Hoje todos os órgãos, é difícil um órgão que o cara não vai trabalhar diretamente, mesmo que ele seja um cargo fim ou um cargo meio, não importa, né? Você pega nos cargos de nível técnico, informática é raríssimo concurso que não cobra informática. Então, você vê, algumas áreas, os TRTs, por exemplo, são os mais reticentes. Né? Tá aí o MP de São Paulo, que até ontem não tinha, e o atual contrato com a FGV já deixou claro que vai entrar. Né? A gente não sabe o que, né? Vai entrar esse capítulo, vai entrar aquele. Claro que a gente tem uma noção por causa dos outros concursos da mesma banca, mas aquele item particular ainda não. Não sabe. Mas não tem... Olha... A pandemia, vocês sabem muito bem, implodiu o mercado presencial e estourou o mercado online. O teletrabalho, etc. Sim. E tal. Raras são as pessoas que voltaram a trabalhar 100% na empresa, digamos assim. Né? Então, você pega, por exemplo, locais de São Paulo, como a Avenida Paulista, a Berrini, por exemplo, o preço do aluguel ali despencou. Porque a alta demanda de procura, agora os caras assim, pô, mas a minha empresa encolheu, eu preciso entregar metro quadrado, eu não quero pegar mais metro quadrado. Sim. Então, o próprio funcionário público hoje trabalha no teletrabalho uma parte do tempo, na maioria dos órgãos. Sim. Então eu acho engraçado que alguns concursos ainda não usem informática, porque é uma matéria que faz parte do cotidiano. Mas eu digo isso para os meus alunos. Se você perguntar para mim, eu estou sempre reclamando. Nesse sentido, quando não cai informática, eu reclamo. Não é por puxar a sardinha para o meu lado, é porque eu acho que é difícil você hoje trabalhar sem universo tecnológico. Mas quando eles trazem informática, eles perguntam cada coisa ridícula. Que não precisava perguntar. Que não tem nenhuma função. Que não... Olha o que acontece agora. No edital da Receita Federal, você vai ter que aprender linguagem de programação. Se você lá na Receita alterar alguma programação, você é exonerado imediatamente. Então é o que eu sempre digo. Você vai para uma entrevista de emprego num banco, o cara diz, está vendo aquele cofre ali? Arromba. Quero que você acesse indevidamente. Ok. Acessou indevidamente, está contratado. Nunca mais toque naquele cofre. Então não entendi por que... Não faz sentido. Não é um pré-requisito do cargo. Não é adequado. Então você... Aí o que acontece? Começa a dar curso. Nada contra, mas começa a dar curso para os servidores. Eu acho ótimo. Só que se você já pudesse, no processo seletivo, fazer um direcionamento mais adequado, você já teria uma mão de obra... Porque... Hoje, tirando as pessoas que no mercado de iniciativa privada têm uma renda muito forte, a média de nível médio e nível superior de entrada no universo público, fora estabilidade e outras coisas, é muito maior. Sim. Imagina, muito concurso público de nível médio paga, e eu não vou nem citar os maiores, paga aí na faixa de 3, 3,5. Não vou nem citar os maiores. Tem mais de 5. Menores, Quem é que hoje tem ensino médio, vai para a iniciativa privada com salário de R$3.000, R$3.500? Fora, né, aquela estabilidade, fora aquela coisa, você não vai fazer hora extra. Ali na fila de saída da faculdade tem uns 30 para ocupar aqui sua vaga, ansiosíssimos. Né? Tem toda essa pressão. Então, eu acho que a exigência da prova ela não é inadequada. Né? A prova de concurso é difícil demais hoje? Não é. Inclusive, tem prova, usar o exemplo do TJ de São Paulo, a prova tem ficado difícil a cada novo certame, cada vez mais. E o que acontece com a nota de corte? Continua subindo. Eu me lembro da VUNESP fazendo aí um concurso por uma prefeitura, tinha, 6 vagas, 10 gabaritaram a prova, e o concurso foi decidido na idade. Sim. E aí eles perceberam que precisavam fazer uma prova mais difícil. Não é uma questão de maldade, não é uma questão de vocação, é uma questão da necessidade. Existe um público cada vez maior e cada vez mais bem preparado. Sim. Porque hoje as ferramentas que o aluno tem, como a sua, por exemplo, são muito melhores do que simplesmente a aula que antigamente a gente entrava, dava, fazia o melhor que podia, mas hoje tem todo um suporte psicológico, tem gente que ajuda com todo o processo do estudo e até vou
talvez seja um exagero, mas para mim é de vida mesmo. Sim. E isso faz com que essas pessoas cheguem no dia da prova, mesmo as mais novatas, por exemplo, não estão tão cruas. Não. Antigamente a gente dizia assim, você tem que fazer uma meia dúzia, tomar pancada na cabeça uma meia dúzia de vezes no mínimo, para você começar a ter chance. Hoje não. Hoje as ferramentas de suporte são muito mais qualificadas. Não. Então quem tem vontade hoje consegue avançar mais rapidamente. E esse é um critério, né, importante, porque essa noção de você aproveitar a experiência dos outros. Hoje tem um compartilhamento de informação muito grande. Claro, isso também cria um problema, que é o problema do excesso de informação. O cara fica, tem isso, tem mil coisas, ele se perde. Eu normalmente, quando eu pego o aluno iniciante, eu falo para ele, filho, eu vou falar um monte de coisa aqui, você só tem que se preocupar em fazer uma rotina que você consegue estudar todos os dias. Começa por aí. Depois a gente vai incluindo. Mas, por exemplo, a gente fez uma live, e a Lorena, por exemplo, foi minha aluna. A gente faz uma live um tempo antes da prova, que eu falo até o que ela vai comer no dia da prova. O horário que você vai chegar, como é que você vai entrar na sala. Vai nesse nível de detalhe, tipo, ó, como é que você faz, você entra primeiro na escola, depois você fica esperando ali, na hora que estiver próximo da hora, você vai entrar na sala, já não entra de uma vez, você fica esperando lá um tempão, vai te dar sono. Sabe, é um nível de detalhamento que a gente faz que a pessoa já sai muito na frente. Ela chega na prova, ó, você tem que aproveitar todo o tempo da prova. A hora que você vai marcar as questões, gabarito, C, putz, 3 C seguida. Devo ter errado alguma coisa. Aí você muda, e aí normalmente dá merda quando você muda. Aí eu falo, hora de passar o gabarito, é hora de passar o gabarito. Então, você vê, são vários detalhezinhos que o cara já tem, sem nunca ter errado um gabarito. Ele não errou um gabarito como eu já errei, e fui conferir, mudei na hora, e fui conferir e falei, puta que pariu, não devia ter mudado. Até descobri por estatística que sempre que você muda um gabarito na última hora, a sua chance de errar é maior. Então hoje o aluno tem esse privilégio de ter esse tanto de informação e acelerar o processo, mas ele ainda é um processo longo. A ciência moderna, mais ou menos, descreve aos níveis de memória em 7 da mente humana. Então o que acontece? A gente tem desde aquela memória, por exemplo, o que você almoçou na terça-feira da semana passada? A não ser que tenha sido um almoço especial, você vai dizer, mas nem o de hoje, se bobear, eu lembro. Nem né? o de hoje, quase. Então, a gente vai dividindo essas informações. E tudo isso por causa dessa história de mudar a questão de última hora. O aluno recebe um caminhão de informações. A mente não sabe onde colocar, então ela tenta distribuir. A gente costuma brincar que o aluno de concurso não quer saber se está chovendo, porque ele acha que se essa informação entrar, uma outra vai escapar, que é mais importante. Então ele não quer saber nada. Então o que acontece? O sexto sentido, há cientistas que defendem essa ideia, eu tenho acompanhado isso muito. O sexto sentido nada mais é do que um somatório de experiências que você tem, ou viveu através de terceiros, registrou, mas você não sabe, porque está num daqueles níveis que você não acessa imediatamente. Né? E o que acontece na hora de escolher, eu acho que é a B. Geralmente é a sua memória de um nível inferior dizendo, eu já vi isso, é a B. Sim. Aí você teima e você diz, não, então eu acho que é a C. Porque já, como você disse, já se 12B, 13B, agora eu estou na 14, eu estava entre a B e C, não pode ser terceira B seguida. Às vezes ele errou uma outra. Ele errou a outra, ou eram 3 seguidas mesmo. Ou eram 3 seguidas, porque a banca falou assim, vou colocar só de sacanagem 3 seguidas, para o cara achar que não pode ser, e aí ele troca. Então, na verdade, ele está duvidando de si mesmo. De si. Todos nós já fizemos isso. Todos nós. Em colégio, em faculdade, em qualquer época. Quem aqui nunca saiu de uma prova, passou da porta, entregou para o professor. Quando passou da prova, falou assim, puta merda, eu respondi errado a pergunta número 3. Por causa da pressão. Sabe o que é dar branco? A ausência de oxigenação no cérebro. Então, o que acontece? A tensão da prova e o cansaço, por isso que eu falo, tem que aprender a ficar 4 horas com a bunda sentada na cadeira respondendo questão, se incomodando com o barulho do salgadinho do outro, que parece que veio só para isso. Ele não veio para fazer prova, ele veio para testar a sua paciência. Empestear a sala com cheiro de chulé, com salgadinho de queijo. E aí você, naquele momento, você esquece de respirar. Por isso que muita gente está no meio da prova, fecha os olhos, faz um exercício de 30, 45 segundos, no máximo 1 minuto e meio, e volta.
Porque você oxigenou o cérebro. Então tem todas essas técnicas. Essa coisa do estuda, é legal, mas espera lá. Sim. E o seu exercício físico, o seu tempo com a família, né? O seu psicológico, quem tem criança pequena, e assim vai, né? É um universo muito grande. Esse lance de prova, né? Sempre que eu vou fazer prova, eu tenho muito essa questão de como eu vou pular a questão. Porque, por exemplo, você pegou uma questão, eu vejo muita gente que às vezes primeiro fica tempo demais na questão. Isso é um problema. Você fica discutindo com aquela questão e perdendo várias outras questões que valem o mesmo tanto, às vezes até mais, que você poderia estar fazendo, você está brigando. Mas aí não é só pular, é como você pula. Eu lembro que sempre que eu tinha uma questão que ela estava me desafiando e que eu estava em dúvida ali, eu falava assim, ó, eu vou pular ela agora, porque daqui a pouco eu volto para acertar. Eu sempre falava isso, daqui a pouco eu volto para acertar essa aqui. E fazia uma marcaçãozinha no gabarito. O seu cérebro, no segundo plano, a sua parte inconsciente, ela ainda está processando aquela questão. E aí você vai. E muitas vezes quando você volta para aquela questão, eu brinco que a alternativa está neon praticamente. Você lê e fala, cara, como que eu não vi isso? Porque na hora que você viu, né, o sistema límbico, a questão emocional, ela cria um bloqueio, você fica travado, mas logo depois que você dissipa essa energia de hiperfoco, né, que é aquela atenção plena, no segundo plano você volta e resolve a questão tranquilamente. Então só de você pular a questão da maneira correta, não pular e falar, essa aqui eu não sei. É um pulo ruim, porque o seu cérebro ele fala, beleza, fechei a janela. Não, daqui a pouco eu volto para responder essa questão. No segundo plano, seu inconsciente fica trabalhando de uma forma para te ajudar a responder. Além do que, se você pula e diz eu não sei, seu cérebro já registrou o primeiro fracasso naquele momento. Já foi, né? O fracasso já não é uma coisa legal para a gente descobrir no dia da prova que a gente está fracassando. Não é fracasso. Exato. Eu digo para a galera, quantas provas você vê por aí, provas importantes, que tem alguém gabaritando? Não tem. Então por que você quer gabaritar no dia da prova? Eu vou para a prova e tenho que saber o seguinte, eu não vou gabaritar. Trabalhei para isso, mas é muito provável que eu não vá gabaritar. Isso. Cheguei naquela questão, estou em dúvida, normal. Eu esperava que isso acontecesse. Isso. A gente tem que quebrar os paradigmas da expectativa do sucesso. Nossa, que vem da iniciativa privada para dentro do concurso público. E assim, da escola também, né? Tem muito professor e profissional no mercado que é puramente motivacional. E pode ser uma coisa boa, mas não tem substância atrás. E também não adianta só enfiar a matéria goela abaixo do aluno sem uma outra ferramenta. Que talvez eu não possa, talvez eu não seja capaz. Então ele vai procurar uma outra pessoa. Porque o aluno, na verdade, ele se cerca de vários profissionais. De vários que ele conhece e de uma multidão que ele não conhece. Porque de cada professor que está ali, imagina quanta gente tem por trás de mim em cada momento que eu vou ali entrar no estúdio. Né? Você sabe quantos funcionários você tem. E quantos, cada vez que eu venho para cá é um barato, né? Porque tá faltando mesa, já tá faltando cadeira. Eu tenho que sentar e ficar na mesa e saio com a cadeira. Porque se voltar já tá ocupada. Não, é legal, e é bacana. Eu te conto que quando veio para cá, eu tava na dúvida, porque são as mesas grandes, né? Eu falei, vou colocar só 2 e ainda vai sobrar a vaga. Falei, já está no projeto, vou colocar as 3. E cada 3 mesas daquela ali são 6 pessoas, né? Então, são 3 de cada lado. A primeira vez, lembra? A gente estava discutindo passar o cabeamento. Lembra do cabeamento, né? Deixa, isso é para frente. Pô, 3 semanas, 4 semanas depois eu vim, já tinha um sentado ali. Agora já não tem lugar. Sofazinho da entrada lá. É bom te colocar lá na porta. Não tem, nós vamos ter que pegar a sala de treinamento e pôr isso mesinha. A galera que está estudando não sabe, porque isso para cada um que está aqui, tem alguns que estão, além dos professores que vêm gravar, tem pessoas que ajudam na parte de conteúdo, tem quem faz mentoria, a gente tem aluno aprovado que mentora. Então, assim, é um processo muito grande para poder entregar um pacote que é um curso. Hoje não é só entregar o conteúdo, né? Tem N coisas envolvidas. Uma atividade que a aula presencial entrega, que o EAD não entrega, é o aluno visitando a escola. Isso era muito legal. Uma das coisas que eu gostaria que cada aluno por exemplo, nosso, pudesse chegar aqui e passar um dia aqui. Nossa, legal. Ele ia sair daqui e ele ia falar assim, não sou só eu que ralo, não. Não sou só eu que fico lá e que tem problema para resolver e que precisa de ajuda de alguém, etc. Entendeu? Pô, o professor chega lá e entra e já faz tudo. Não é assim. Entendeu? Então ele tem que ver que a realidade de quem está dando a alavanca para ele subir também é uma pessoa que está usando uma outra alavanca, que está usando uma outra alavanca. Tem muita gente. É um sistema muito complexo esse. E eu acho que o aluno que tivesse essa noção, como talvez no passado tinha um pouco mais, ele não se sentiria tão sozinho, que eu acho que esse é o grande, grande negócio do concurseiro. Ele é
isolado do mundo. Ele precisa ser e quando ele já não é isolado pelo mundo, inclusive. Né? Muitos já estão à parte, né? Tipo, por uma questão, às vezes, de comportamento, por ser mais tímido, enfim, ser mais introspectivo, aí já vai ficando mais recluso e aí vai estudar para concurso público, aí fica mais. Mas é legal isso que você falou, porque, assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho N mentores. Eu leio muito, eu pesquiso muito, porque eu sei que esses detalhezinhos de mentalidade, da maneira de pensar, algum detalhezinho, tem coisa que eu sou fraco. Na parte de gestão, até te confidenciei quando você estava aqui, eu falei, cara, é uma musculatura que eu não tinha. Você vê, hoje a gente está com um time de mais de 20 pessoas aqui, presencial e tal. Então, assim, é óbvio, e gerenciar essa galera. Claro, eu não sabia, eu estudei para concurso, depois fui aprovado no concurso e daí eu estou aqui. Então, assim, é ter humildade. Então, por exemplo, para quem está estudando para concurso, de tudo que a gente falou, às vezes ele se colocar aqui, pô, tem uma galera que está aqui que pode me ajudar, vou ouvir, porque não é só ouvir, é colocar em prática. Eu falo que eu não tenho muitas habilidades, agora eu sou bom para executar. Se você me ensina algo aqui, eu lembro que até você me ensinou o que foi o lance do cabo, né? Mas além do cabo, teve mais alguma coisa que você me falou quando veio aqui, de informática, que você falou assim pra mim, pô, esse sei lá, eu lembro do cabo que você falou, esses meninos que estão trabalhando aqui, se colocar no cabo vai melhorar muito a internet. No primeiro momento eu falei, não vou pôr esse cabo aí não, deixa com o wireless. E aí, pô, vamos fazer. Aí depois eu pensei, pô, o professor falou isso aí, ele entende informática, né? Se tem alguém que entende, é ele. No outro dia eu liguei pro Teco e falei, cara, como é que é pra passar esse cabo aí? Vamos colocar. Então, assim, é ter humildade. Foi por isso que eu fui chamado pra voltar uma segunda vez, né? Porque se desse errado a primeira, já teria deixado, já ia falar assim, vou chamar o outro lá, o Zezinho. Não sabe nada. Não sabe esse nada. Aí, eu acho que não, mas eu já conhecia, claro. Mas é esse lance de, às vezes, ouvir algo que a gente fala pro bem dele. Sim. E, claro, a gente não é dono da verdade, vai acertar sempre, não. Mas tem experiência, né? Você já está trabalhando com isso há muito tempo, igual você falou. O aluno, ele vai estudar informática, às vezes ele tem a soberba de falar, pô, eu mexo no computador todo dia. Mas ele mexe como eu mexia de primeira. Eu pegava um texto para escrever, aí eu escrevia um pouco. Eu falava, isso aqui acho que eu vou pôr na outra página. Aí eu dava 12 enters até cair na outra página e ali eu escrevia. Aí na hora que chegava lá embaixo na página final, precisava fazer um ajuste, cagava toda a formatação do documento inteiro. Mais 3 horas refazendo, voltando os enter lá. Exatamente esse provavelmente peguei seu, porque eu fiz aula. Provavelmente é o seu exemplo que eu fiz aula com ele. Não, mas é isso, cara. Sabe o que acontece? Inclusive, eu acho que isso é uma característica do povo brasileiro, de forma geral, que é a criatividade. Sabe qual é o grande problema da se você vai para a Europa, por exemplo, você vê aquelas pessoas que são certinhas demais para o nosso gosto, evidentemente, para a nossa realidade. O legal da criatividade é que o cara senta na frente do computador e ele se vira. Ele consegue chegar lá. Aí vem a banca e pergunta o modo técnico. Ele diz, eu não sei esse, eu sei outro. Ela falou, mas eu quero saber esse. Aí é outro. É o que eu falo em aula. Tem 5 formas de fazer negrito no Word. 5. Quantas você usa no dia a dia? 1? 2? Ou foi a ferramenta, clica lá, Entendeu? E assim, tem uma forma de fazer negrito no Word que quem conseguiu popularizar foi o WhatsApp, que é você digitar o asterisco antes e depois da palavra, e aí eles somem e fica a palavra em negrito. Eu nem sabia que no Word tinha isso. O Word tem isso desde sempre. Olha só. Entendeu? O WhatsApp que copiou do Word. Eu achava, só que o WhatsApp popularizou aquilo que o Word já possuía e ninguém usava. Legal. Então essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem na aula. Convencer o aluno de que ele tem que aprender a mesma coisa de 5 formas diferentes. Porque no dia a dia eu não conheço o que o examinador vai perguntar. E ele já perguntou cada uma das 5 maneiras ao longo do tempo. Então a próxima... Então assim... lá no começo, quando entrei, tinha aqueles professores já famosos e tal. Eu entrei, não estava nem aí. Fui trabalhar com os colegas que depois eu entendi eram auditores da Receita. Os caras davam curso já há trocentos anos, né? Olhava para eles, mas eu estava nem aí. Comecei a aprender com eles. E eram professores, era uma outra época, eram professores que se você fazia uma pergunta na sala e ele não sabia responder, ele respondia algo. Errado, mas ele mantinha e se alguém falasse uma coisa, ele ainda dizia que o colega estava errado. Não tinha internet para o cara ir lá pegar o celular e conferir na hora. E o cara era o papa do negócio. E eu comecei a dar aula com esses caras. Não era o meu perfil, mas eu falei, para crescer no concurso eu preciso demonstrar. Eu sou, na época, muito jovem, então acabei de começar, eu preciso botar aqui a mão em cima da mesa, dar um tapão e falar que quem manda aqui sou eu.
E então, uma vez, eu tenho algumas tragédias pessoais, assim. E uma vez eu disse, isso não cai em prova. E caiu. Na verdade, o que acontece? Até aquele dia Nunca não tinha caído, havia pelo histórico. caído em prova. Mas eu afirmei, e o aluno fez a pergunta, e eu provavelmente fui mal educado. Eu respondi, isso não cai em prova. Tipo, você está perdendo o nosso tempo da aula. Então aquilo me derrubou, mas me derrubou mesmo, assim. Eu fiquei uns 2 dias assim dentro de casa, andando de pijama, comendo salgadinho, sabe? Aquela coisa, assim, todo esfarelado, assim. E eu me senti o fim até que eu voltei, né? Então, assim, aprender a dizer, eu não sei, mas eu vou pesquisar, entendeu? Aprender com outros colegas, uma coisa que eu comecei a fazer, que achei o máximo, fez muito sucesso para mim uma época. Eu assisti aula de outras matérias, nada a ver com as minhas de outros colegas, e usava esses exemplos na minha aula de informática. E aí o que eu conseguia fazer o cara na aula de informática lembrar de um negócio de constitucional, lembrar de um negócio de raciocínio lógico, eu já trabalhava. O Excel, por exemplo, nossa, o que eu consegui passar de dica de matemática e de raciocínio lógico dentro do Excel, né? Sim. Então, hoje... Uma coisa de raciocínio lógico, aquela fórmula E ou lá. Sim. Nossa. No Excel... Depois que eu aprendi, já sabia o raciocínio lógico, chegou lá e fiz com o pé nas costas. Então, Sim, tem gente porque você já sabe o que cálculo. sabe o Legal, né? raciocínio e ajuda no Excel, e tem gente que o caminho é contrário. Aprende No Excel e depois entende a tabela verdade lá do raciocínio lógico. Então, para mim, tanto faz. Eu acho que o cara tem que somar até aprender o que ele precisa para chegar lá. E informática é muito legal de aprender. Eu lembro que gosto. o Excel, por exemplo, eu uso até hoje. É uma ferramenta muito boa para fazer. Tipo, eu vou fazer qualquer amo conta. Excel. Eu abro no Excel. Porque Cara, fica o registro lá. É como se fosse fazer na época que eu trabalhei em caixa também. Trabalhei de tudo, mas vai. E aí eu somava lá, fazia a conferência na fita. O Excel é a fita. Aí um dia eu olhei e falei assim, por que eu tô fazendo isso aqui no papel? Eu vou fazer aqui, tem todo... Se eu precisar alterar, é só dar um delete. Na fita aqui, a gente tinha umas máquinas Olivetti. Na época. Na fita, se eu errei, já não tinha, eu tinha que refazer todo, porque precisava constar. Eu falei, pô, tem o Excel aqui, eu imprimia. O Kleber outro dia me perguntou, se eu, não tá aqui, né? Se eu sabia, stand de atalho, porque eu tinha estudado para o concurso. Óbvio. Ele falou, você aprendeu isso aí tudo estudando? Não é possível, porque toda vez que a gente vai mexer perto dele, eu faço um atalho, ele... Falei, mais ou menos isso. Eu tenho um cara no Japão, esqueci o nome dele, ele faz qualquer desenho que você der para ele no Excel. Ele vai, faz as células bem pequenininhas, se transformam em pixels, ele vai pintando e aí sai o desenho, assim, mas fica muito bonito, sabe? Fica maravilhoso. Sim, claro que hoje a tecnologia 4K, 8K, sim, 200K, mas assim, fica muito bacana. Então, o Excel é uma ferramenta extremamente subutilizada, mesmo em grandes empresas. Mesmo em Eu tenho uma aluna, um dia ela estava na aula, virou para mim e falou assim, não, professor, que a minha tabela tem 400 mil linhas. Nossa, o pessoal da sala de aula olhou para ela, entendeu? E o que ela falou assim, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu tenho muita coisa aqui que eu não sei. E a galera olhava para ela e dizia assim, peraí. Ela tá lá, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de mentalidade. Metade a força de expressão, metade olhou para ela e falou assim, se ela que trabalha com uma planilha desse tamanho ainda não sabe tudo, tadinho de mim. Mas a outra metade é o que eu digo, é a mentalidade. Olhou para ela e falou assim, então tudo bem eu não saber. Então, eu também tô aqui. Se ela que trabalha não sabe, se ela não sabe, beleza. Então, eu acho que assim, quando você começa a dar informática para concurso e você se conscientiza de que tem muita coisa para aprender, mas se conscientiza mesmo, de verdade, sem achar que aquilo é maravilhoso e sem achar que aquilo é trágico, simplesmente assumindo que esta é a necessidade. Como eu digo, a informática é igual, às vezes, aquele casamento arranjado. Você vai se apaixonar, quer queira, quer não, entendeu? Vai ficar junto. Pelo menos até passar. E aí você quebra um pouco essas barreiras, porque às vezes a gente é vitimista, né? Tudo que dá errado é culpa do universo, eu sou um azarado. Eu tenho que mudar essa energia. Começa de mim, para as pessoas que eu escolho, que me escolhem para trabalhar, com quem eu escolho para trabalhar, porque às vezes dá certo, às vezes não dá. Não é uma questão de certo e errado, às vezes é aquela sinergia que não ocorre, né? A famosa química. E aí você vai e você começa a aprender um pouco mais. Hoje, o que eu gosto de assistir de mentoria é que eu acho que ela é o meu próximo passo para evolução como profissional de ensino, entendeu? Porque se aquele cara está dando uma dica para o aluno e eu puder incorporar aquela dica na minha aula, desde que não rasgue todos os meus conceitos, porque eu também, já disse antes, criei essa persona, eu tenho esse personagem. Sim. Então,
Antigamente, o aluno dizia que não gostava da minha aula, eu ficava bolado, cara. Para mim era difícil ouvir. Ah, eu não gosto daquele professor lá. E, o cara lá falou que... Eu sentia... Claro, depois eu passei a entender. Quanto mais pessoas assistem a minha aula, mais... O problema é o percentual. O problema é o percentual. Mas numericamente... A Lorena sabe, quando a gente começou a trabalhar, e aí vieram os primeiros feedbacks, aí me mostraram os feedbacks tudo bonitinho, da galera elogiando. Eu falei assim, eu queria ver se tem crítica. Porque a crítica, o elogio é bacana, eu quero ver os elogios. Claro. Mas a crítica, inclusive, não a crítica de odiei. Pô, mas aí, isso é vazio. Mas a crítica construtiva, para mim, não funcionou por causa disso. Isso. Eu acho muito bacana, porque talvez eu leia e diga, não é uma pessoa para trabalhar comigo. O que ela espera não sou eu. Mas talvez eu olho para aquilo, como já aconteceu muitas vezes na minha vida, e digo, interessante. Quem sabe eu possa... Eu vou pensar no caso. Quem sabe eu possa fazer alguma coisa para adaptar o meu estilo sem ferir a minha forma de trabalhar, né? Àquela necessidade que agora o mercado evolui e eu preciso evoluir junto. Então, essas outras pessoas com quem eu agora interajo e que interagem com o aluno, elas não podem ficar fora do meu radar. Um cara como você não pode. Eu preciso assistir o que você faz. Concordo aqui, discordo ali, debato com você. Sim. Mas eu preciso entender, porque eu digo, tá aí uma coisa, uma sacada que eu não tive. Porque você está estudando uma coisa que eu não estou estudando exatamente, entendeu? Porque o nosso tempo é limitado às 20 minutos, 4 horas do dia. Mas é o contrário também. Então, no meu caso, às vezes eu tenho que entrar num exemplo da matéria para que ele entenda uma outra questão. Por exemplo, quando a gente fala de informática, essa questão do Enter. Eu até brinquei porque realmente não sei, pode ser que eu tenha ouvido de você. Não me lembro, que é aquelas coisas que você acessa e não sabe de onde acessou. Muito comum. Mas o que eu digo é tipo assim, eu trazer esse exemplo para ele para explicar de informática... Eu pego isso de aula de um professor que está ali lecionando aquela mesma matéria, no seu caso, 26 anos, e, cara, tem muita bagagem, já teve que... já raciocinou em cima de todas aquelas situações com o aluno, então tem vários exemplos ali certeiros que o aluno, eu sei que ele vai entender. Então, às vezes, eu vejo a aula de alguém de constitucional, de alguém de administrativo, o cara dá um exemplo, quando é questão de legislação, como é que ele estudou, eu quero ver. Eu vejo muito depoimento de aprovado. Eu faço isso até hoje. Eu fazia quando estudava e faço isso até hoje. Porque de alguma forma eu consigo tirar alguma... Eu gosto de tirar aquela essência por trás, não só o como ele fez, mas quem ele era. O como é tipo assim, eu estudava 2 horas por dia, não sei o quê. Não, eu quero saber quem ele era. Eu gosto de ver as falhas. Eu fiz tal coisa, deu errado, e aí cara, isso aí eu acho muito valioso, né? Então, quando às vezes alguém vai contar uma história, eu falo quem, porque, por exemplo, às vezes o aluno me pergunta, ele quer me modelar. Pô, você passou em primeiro lugar, eu vou modelar você. Eu falo, beleza. Aí ele pega e fala, como é que você estudou? Eu estudei assim, assado. O como é fácil de passar. Você vai estudar tantas matérias, vai intercalar, beleza. Legal. Agora, o quem ele não consegue pegar, é mais o detalhe. O quem que eu digo é quem eu era. Então, por exemplo, você estudava no final de semana? Todos. Só todos. Então, tipo assim, e quando acontecia tal coisa? Eu estudava. E quando... Eu estudava. Eu estudava. Então, tipo assim, aí é modelar de fato. Então, e o dia que você errou essa questão que você fez? Cara, eu fiquei mal-humorado 2 dias. No 3º dia eu falei, eu preciso continuar. Então, esse é o quem. É mais parte da mentalidade. Não é só o como, porque isso não está no como. Porque ele vai encontrar uma barreira, uma dificuldade, e aí depois ele vai ter que achar uma forma de driblar essa dificuldade. E aí você tem que pensar no como, a maneira que gerencia. Eles falam de mentalidade, a palavra está até queimada hoje, mas a maneira de pensar. Eu acho assim, o Carpe Diem é válido eternamente. Então, mas em que sentido? Eu acho assim, se você sentou para estudar, você vai estudar. Faz valer. Se você falou assim, eu vou no cinema, você vai no cinema. Então tem aquele exemplo clássico, né, que infelizmente acontece ainda hoje mais com o público feminino, né? Porque o cara estuda, ele é legal, a mulher estuda, tá abandonando a família, os filhos, ainda a gente tem isso aí. Então assim, a quantidade de relatos aí, a gente fica aqui semanas. Então assim, professor, meu marido estava me incomodando, a gente não tem mais tempo, aí eu acabei indo para a praia. Levei minhas apostilas. Primeiro erro. Não vi nenhuma. Então as apostilas voltam com a areia da praia não lidas. Então o que aconteceu com essa pessoa? Enquanto estava na praia, ela disse, eu não estou estudando. Quando ela voltou, ela disse, eu não curti a praia. Quer dizer, então ela vive
um momento eterno, né, de fragilização, de arrependimento. Então, assim, você decidiu ir para a praia, né, eu posso falar com você, mas nem você como eu, nós não temos tempo de ir para a praia, mas assim, a pessoa vai para a praia... Só vê a cor nossa e a cor das outras pessoas. Eu passei hoje aqui, passei sabe, aquele... Um autobronzeador. Autobronzeador eu ali, também né? deveria ter passado. Você vê pela cor das pessoas, né? Quem está curtindo a praia. Mas quem vai tem que ir e tem que se desligar do seu universo profissional, etc. Essa aqui trabalhou, E quem não vai, porque não pode, porque não quer, porque não tem dinheiro, tem que sentar e estudar. Total, então, assim, é muito difícil fazer isso. Falar é sempre muito fácil. Não, é difícil. Né? Mas é isso, é aproveitar o seu momento. Porque senão você vai na academia e você tá lá na esteira ouvindo aula, para algumas pessoas isso não interfere em absolutamente nada de forma positiva. Nem ouve de fato o que está sendo ali. Tem gente que consegue, mas nem ouve a aula e não faz o exercício, não se vê fazendo o exercício, não curte o momento de fazer o exercício. É o estar presente, né? A gente precisa fazer mas é assim, estando presente. Total, eu falo que o concurseiro ele tem dois modos, né? Ou ele está estudando, ou ele está reclamando que deveria estar estudando. Então é uma vida meio ingrata, né? Porque quando ele não está estudando, ele fala, putz, eu tinha que estar fazendo tal coisa. E aí também entendi que ele era para ter estudado e não estuda, enfim, é só esses dois modos. Eu aprendi isso na carne, porque eu cheguei uma vez na minha casa, meu filho tinha o quê? Uns 6 anos de idade, e meu filho falou assim, pai, você vai continuar morando aqui em casa ainda? E aquilo me deu um choque, né? E aí eu fui conversar com ele para tentar entender. Então, o que tinha acontecido? Ali na escola, um menino, colega dele, filho de pais separados, e daqueles divórcios assim, extremamente desagradáveis. O pai ficou de passar o menino, tinha sido o dia dos pais, o pai ficou de passar lá para pegar o menino, não foi, não ligou, não avisou, o menino estava chorando na escola. E aí o menino começa a falar, meu pai não está nunca em casa e tal. Meu filho falou assim, meu pai também não. Tá indo. E aí a gente conversando. E aí eu fui para minha agenda. Naquele dia, nunca vou esquecer desse número. Naquele dia fazia 33 dias que eu estava trabalhando seguido. Sábado, domingo. Porque antigamente trabalhava sábado, domingo direto. Eu trabalho minha esposa hoje, comentando. Minha esposa comenta isso até hoje. Quando a gente casou, eu achei estranho que você saía para trabalhar. Aí você chegava em casa, o que você fazia? Você ia trabalhar. Essa coisa do professor, de preparar material, de estudar, não, porque eu preciso fazer. Eu tenho meus gráficos lá de análise de banca e tudo mais, dos últimos 6 meses até os últimos 15 anos. Então, assim, é um trabalho complicado fazer tudo isso, né? É muito bacana o resultado, mas até chegar lá. Então, aí eu cheguei para minha esposa e falei assim: a gente vai ter que fazer aqui uma mudança. Nós vamos ter que mudar a nossa vida financeira, porque eu vou trabalhar menos para estar mais presente. Eu morava na zona norte de São Paulo, minha esposa de final de semana levava meu filho no Horto Florestal para dar banana para o macaquinho. Eu nunca tive essa vida, eu não tive esse momento com ele. Isso, aí, nossa, quando ele fala isso me impacta. Então eu vejo o aluno hoje... Ele está com quantos anos hoje? Hoje está com 18. Mas eu vejo o aluno falando, meus filhos e tal. Então assim, para estudar e vai lá e brinca com o seu filho. Total. Né? Porque, e assim, eu não falo porque eu li, eu falo porque eu vivi. E olha o que aconteceu. Eu cheguei para alguns amigos, né, donos de escola, falei, olha, não posso mais vir dar aula aqui, fora de São Paulo. Cheguei para um outro, falei assim, eu vou ter que reduzir a carga horária. Né? Me lembro, por exemplo, dava aula no curso Marcato na época. Eu cheguei para o Marcato, a gente já tinha uma amizade, falei, Marcato, eu quero que você... Eu falei, eu vim falar com você porque eu não quero que você se ofenda, mas eu preciso reduzir. Eu dava todas as aulas do Marcato. Eu preciso reduzir. O Marcato falou, o que aconteceu? Eu expliquei, contei a história para ele. Ele aumentou o valor da minha hora-aula para eu ficar lá com ele. Resumo da ópera, olha que curioso. Eu comecei a trabalhar aproximadamente 30% a menos e ganhava já um pouco mais. Porque eu achava que eu tenho que dar uma vida melhor para minha família. Portanto, eu preciso trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. E valorizar o próprio passe eu não fazia. O jeito de valorizar meu passe era trabalhar. Eu cheguei a dar aula 12 horas por dia. Então, eu comecei a perceber que chega em algum momento, eu tenho que aceitar ou eu tenho que recusar aquele convite. Por alguma razão, por alguma escolha, por algum momento. E é triste fazer isso às vezes. Porque às vezes as pessoas entram em contato comigo com uma expectativa de que eu vou trabalhar com elas. E aí eu digo, não posso, não dá, não tem como. Às vezes eu tenho que lidar com essas coisas também. Então, para o aluno, eu sempre digo, aproveite o seu momento de lazer, seu momento de sono, seu momento de estudo,
Porque quanto mais você tem um lazer de qualidade, um exercício de qualidade, um sono de qualidade, melhor você vai estudar. Total. Entendeu? Quanto menos. Por que seu filho está lá batendo na porta, dizendo: mamãe, papai, vem brincar comigo? Porque você não vai. Se você ficar meia hora do dia focado na criança, a criança depois já brinca sozinha. Mas ela precisa ter esse momento. Ela tem que se sentir amada, ela né? tem que sentir que você está lá cuidando dela. A simples presença física, né? Não é só a presença física, não resolve. É. Eu tenho, por exemplo, quem me segue no Instagram já viu, eu tenho um dia de papai e filhinha. Não é nem um dia, é mais uma manhã que eu separo para ficar com ela. Então ela já sabe que tem isso. Então às vezes volta e meia, às vezes é segunda-feira, e ela fala: papai, no dia de papai e filhinha vamos fazer tal coisa, não sei o quê, já gera uma expectativa. Então não é empatar em hora, né? Tipo, estudei 3 horas, tem que ficar 3 horas com o filho. Não vai rolar, não vai dar. A vida não é assim. A vida não é assim, mas ter um período presente ali com os filhos, e isso eu prego, né? Não você deixar. Eu lembro do meu primo, quando a gente estava estudando para o concurso, a gente estava indo fazer prova do TJ São Paulo, aí eu passei na casa dele para pegar, a gente ia para Ribeirão, e no carro dirigindo e tal, e aí ele falou para mim: cara, eu senti muito essa semana, tal. Eu falei: por quê? Ele falou: meu filho, inclusive, chama Davi. O Davi agora tá mocinho, já acho que tá com 13 anos, se não me engano. E aí ele falou assim que toda vez que o Davi perguntava para ele, o filho dele perguntava o que ele estava fazendo, ele falava: papai tá estudando para comprar as coisas pra gente, para poder comprar a camisa do time de futebol que você quer, para comprar bola e tal. E aí toda vez era isso. Não, por que você tá falando? Não, papai não pode agora que o papai tá estudando para passar. Um dia ele bateu lá e falou: papai, não quero bola, não quero camisa, não quero nada. Aí se ele me contar no carro, mas eu não fazia a prova, no olho dele já lacrimeou. Eu choro com essas coisas aí. Não tem como não chorar. Tem como. E aí a gente tá no carro, você vê, ele falou: não quero bola, não quero camisa, não quero nada. É o que a gente está falando aqui desde o começo. Tem o lado do estudo, mas o aspecto psicológico, mental, ele tem um impacto no sucesso, na velocidade. O cara que só estuda, ele vai conseguir passar. Mas ele vai demorar muito mais tempo, porque ele não tem essas outras ferramentas bem direcionadas, bem resolvidas. Total. Então, até que ele consiga chegar lá, vai ser tão penoso e triste às vezes. Depois melhora, mas o caminho podia ser mais curto, mais suave, entendeu? Ou pode levar o mesmo tempo. Tem gente que consegue passar no mesmo tempo trabalhando, o que eu digo, estudando, porque para mim é um trabalho, 1 hora menos por dia e consegue no mesmo tempo. Por quê? Porque melhora todas essas outras... Sim, tem todo um contexto ali de que favoreceu. Agora, mudando aqui para a gente saber um pouco de informática. Como a gente falou um pouco dessa matéria, eu queria que você... sei lá, o aluno vai começar a estudar informática, cai no concurso dele. Você com 26 anos de experiência, o que você orienta o aluno que vai partir para estudar informática para concurso? A gente poderia abrir um leque enorme, então eu vou colocar aqui 2 coisas, né? Primeiro, o aluno que está um pouco mais no começo, sem edital aberto. Eu vejo muita postagem de pessoas que obtiveram sucesso dizendo assim: eu só estudei por questões. Isso até pode funcionar, mas para a maioria das pessoas não funciona. Então a primeira coisa que a pessoa precisa é procurar um profissional, né? Qualquer um que atenda à expectativa dela, cuja aula seja legal de assistir, porque se você fica em casa, você não está afim de assistir uma aula só porque alguém falou que o professor ou a professora é legal, né? Passei com o professor tal, ótimo, para você funcionou, para mim não. Então procure alguém que você goste da aula, confie e aquilo te traga pelo menos... Ou, se não um prazer exato, mas pelo menos diminua um pouco o obstáculo, né? Então, e faça um bom curso teórico, mas de verdade, do começo ao fim, assistindo às aulas que você acha que sabe e das que você tem certeza que não sabe. Mas assim, do começo ao fim, pausado. A história de assistir 8 horas de informática por dia, de novo, eu vou cansar de falar aqui, exceções à parte, não dá, cara. Não é uma matéria, eu acho que nenhuma matéria. Outra, né? Mas eu gosto de informática, então o dia que eu não estou legal, eu estudo informática. Mas se você não está legal, será que você devia estar estudando? Então isso tudo tem que ser revisado. Segundo, dentro do cronograma de informática, eu acho que as pessoas têm que deixar um nada. Eu gosto de falar isso para as pessoas. No meu cronograma semanal de estudo tem que ter um período do nada. Sabe por quê? Acho que isso vale até para as matérias como um todo e para o processo. Se eu programo estudar 20 horas na semana, estudo 18, eu chego ao final da semana fracassado. Se sentindo fracassado. Se eu programo 18 e estudo 18, eu me sinto realizado. O nada é porque aquele horário, 2 horas, 3 horas, uma tarde, sei lá, no imprevisto você vai jogar para o nada.
Se sobrar tempo, ou você estuda um pouco mais, ou você dorme um pouco mais, se diverte um pouco mais. Não dá para fazer um cronograma sabendo como é a vida humana das 8 da manhã até as 10 da noite, engessado, achando que você maluco, vai dominar a vida o tempo, real, né? Então tem isso. Ora, então dentro da informática, você também precisa entender que aquele tema que você gosta mais ou gosta menos tem que ser estudado com a mesma dinâmica. Repito, que acho que vale para todas as matérias. Agora, ele precisa ter um computador? Então, aí vem a aula teórica, beleza. E a aula teórica geralmente acompanha os exercícios. E aí é fazer exercício no computador. Boa. No computador. E tem uma coisa que eu defendo que quem faz, a maioria, dá um relato de sucesso. Que é o seguinte, falar a tecla de atalho que você citou. Tem uma questão lá, qual é a tecla de atalho do comando desfazer? Eu sei, é Ctrl Z, está lá na D de dado. Mas e esse Ctrl X49 da alternativa A? Será que faz o quê? Não sei. Essa é uma questão que tem que ir para o teu caderno de erros. É para o caderno de erros. Professor, mas eu acertei a questão. Não, vai pra... O aluno não gosta de colocar a questão no caderno de erros, ou seja, lá como ele chama. Não, a questão só não vai para o caderno de erros se você souber do começo ao fim exatamente. Justificando cada resposta. Então, por exemplo, eu sei que Ctrl Z, mas eu não sei o que aquele atalho faz. Eu não vou procurar no Google. Eu estou na frente do meu computador, provavelmente. Eu vou lá. Vai abrir alguma coisa. E assim, cara, é muito bacana quando você vê esse... Quer dizer, o cara abre o programa, acontece. Tem gente que talvez esteja ouvindo, ouça isso aqui e diga assim, mas peraí, o negrito no Word dá para fazer com asterisco? Ele faz. Não vai esquecer nunca. Eu ia falar mais. que a questão mas não porque prova. eu tô falando. Eu não sei. Porque o cara trata a gente como agora um guru né? Não porque eu tô... Porque ele colocou a mão na massa. Então, é a parte sinestésica do processo. Né? Então, o aluno, para mim, tem que estudar na frente do computador. Eu também acredito, eu defendo muito. E assim, muito. aula tem que ser pausada. Gravei uma aula, tem 18 minutos. A gente não grava mais aquelas aulas de hora e meia. 18 minutos, o aluno quer assistir do começo ao fim. Por que não faz uma pausa? Falou um negócio, que estranho. Peraí, vou pausar a aula, vou abrir o Excel, vou abrir o Word, vou abrir o Google e vou fazer. Vou fazer. Então, o seu processo, e esse é o grande negócio, você tem que ser muito maleável para estudar informática. Sabe quanto tempo leva para estudar informática? Eu não sei. Mas você está fazendo o que aqui? Eu não sei, porque o pause e a vida real e tudo mais, e o meu jeito de aprender são diferentes. Sim. Agora, lá na outra ponta, você tem o candidato já um pouco mais preparado, até bem preparado, o edital está aberto. Aí, cara, questões. Eu acho interessante falar isso, porque as questões, o aluno, quando não tem nenhuma base... E vende-se essa ideia de que não, só faz questões, porque quando eu estudei a vida inteira, o aluno conta isso, né? O aprovado. Eu estudei, aí chegou, não passava, aí chegou no final, eu comecei a fazer questões, aí eu passei. E ele atribui a fazer questões a aprovação dele, mas ele esquece de toda a bagagem que ele adquiriu durante a parte teórica, que estava lá e deu base para ele. Eu te digo mais, se você começa a fazer as questões, você vai errar algumas, não vai? O que é legal? Você ter aquele curso teórico que você já contratou. Peraí, eu errei 3 questões seguidas de tal tema do Word. Eu preciso revisar aquela aula, rever, assistir de novo. Tudo bem. Mas eu não estou avançando. As pessoas têm tanta pressa para chegar no fim que elas não chegam a lugar nenhum, porque o fim fica mudando de lugar. O fim não é mais aqui. O fim só chega depois que você cumprir o seu processo. Então você acelera o processo, fica torto, fica errado. E, cara, refazer... Você brincou do negócio do Enter lá, né? Refazer não dá um trabalho do cão. Nossa. Entendeu? Às vezes fazer bem feito parece muito demorado. Isso, eu defendo mas é isso muito total. mais sólido. Então, por exemplo, olha um caso clássico. A pessoa estuda, mas pai, mãe, irmão... já é concursado. Essa pessoa, em média, vai passar mais rápido. Sim, já tem toda uma cultura. Por 2 motivos. Primeiro, que já não tem gente torcendo contra. Muito pelo contrário. Sim. Olha o meu exemplo. Siga meu exemplo. Eu estou bem. Venha ficar bem comigo. Sim. Segundo, que essa pessoa já vai aparando alguns problemas. Eu fiz isso aqui, deu errado. Que é o que você faz hoje, que muita gente fazia, só quem tinha ali um familiar, ou quem teve a sorte de acreditar realmente em alguém e seguir. E dar certo. Né? Então, a informática precisa disto. E uma outra coisa, aluno, eu acho isso engraçado, mas eu entendo.
Aluno até hoje me manda mensagem, professor, desculpa te incomodar. Se eu pudesse, eu não queria nunca mais receber essa mensagem. Eu queria receber. Fica a dica, gente. Eu queria receber essa mensagem. Professor, tô com essa dúvida. Tal. Me ajuda a resolver? Porque eu acho que tem duas coisas. Lá no começo, eu não acho que você tem que ficar perguntando para o professor. Você tem que ralar. Total. Agora, olha aqui, faltam 2 semanas para a prova. Você tem 39 matérias para revisar. Até culinária grega vai cair na prova. Você tem tempo de ficar indo atrás da informação? Não, você precisa de mais velocidade, você precisa de mais agilidade. Então, o que a pessoa que estuda tem que saber, eu acho que isso vale para a informática como qualquer processo, é em que momento ela está. Então, o autoconhecimento eu acho muito complicado. É muito difícil você saber o que você sabe. Olha, todas as bancas, todas, têm técnicas de chute extremamente adequadas. Todas. Mas você, para conseguir, com as técnicas de chute, elevar realmente a tua nota, você precisa saber o que você sabe e o que você não sabe. As pessoas não têm essa consciência, porque o processo é todo truncado. Sim. Então, assim, aula, curso básico, dá pause, a pressa eu chamo de curso definitivo. Faz um curso completo, uma coisa decente, chama de definitivo. E depois você vai agregando com exercícios, esse aqui não com tava, dicas, você complementa. com mapas mentais, com pergunte ao professor, com simulado e com todas as outras ferramentas técnicas. Agora, esquecendo as outras, né? Com todas as ferramentas técnicas, você vai lapidando. Mas se você não conseguiu ainda nem chegar na joia bruta na tua mão, você não tem o que lapidar. Você está lapidando um diamante que ainda está enterrado na terra. Enterrado, e aí você está vendo só um lado dele, vai mal por quê? Porque tem o lado oculto da lua ali por trás, cara. E aí, o que você fez com aquilo? Não fiz, nem vi, não sabia, não deu tempo e tal. Aí começa isso, né? E é engraçado, você contou isso, que às vezes o aluno não tem essa noção, né, do que ele sabe, do que ele não sabe. Recentemente eu estava dando uma mentoria agora, logo depois da prova do INSS, aí uma menina estava falando, e por exemplo, na prova que foi Sebrasp, é aquela questão de marcar as alternativas ou não marcar. Então você tem aquele lance de, se eu marcar e errar, ela anula uma correta, né? E eu tenho uma orientação, porque o que é? A gente tem muito mais facilidade de achar o erro. Então quando você faz uma prova da Sebrasp, por exemplo, você vai automaticamente, quando você lê o item, quando for um item errado, via de regra, ele salta mais aos olhos. O item correto, você fica meio na dúvida. Aí você fica tentando achar o erro. Você fica tentando achar o erro. A prova da Sebrasp, o candidato faz ela de cabo a rabo tentando encontrar o erro. Exatamente. E não analisando o item que está sendo proposto. Isso, ele fica tentando achar. Só que, naturalmente, quando você termina, você marcou mais. Se você está bem preparado. Claro. Esse é o ponto. Você normalmente marcou mais erradas. E aí, se você fizer uma contagem, você tem lá 120 itens, né? Normalmente a banca mantém uma proporcionalidade. Nessa agora saiu um pouquinho, acho que foram 64, 56. Isso é raríssimo, porque geralmente não passa de 61, 59. Isso, é sempre uma proporção. Quando não é paridade absoluta. Isso, essa agora eles mexeram um pouquinho nessa paridade. E aí você volta lá e soma a quantidade, então isso é uma estratégia de prova Sebrasp. Você soma a quantidade de erradas, numa prova de 120 itens, você já marcou 65 erradas e ficaram faltando 5 questões para você marcar. A possibilidade daquelas questões serem corretas é grande, você não conseguiu achar o erro nela e você já ficou meio inseguro. Eu fiz esse teste com algumas questões, não é um teste com muitos dados, é um teste em cima de algumas questões. Eu não fiz em várias provas, mas esse teste eu fui lá e marquei correto para ver que bicho dava. Essas aqui eu não sei, não tenho a mínima ideia, marquei correto nessas 5 alternativas. E a verdade é que eu somei mais pontos estrategicamente. Agora, aí vem um aluno e fala assim, Matheus, eu fiz a prova, ficaram faltando 30 questões, eu marquei tudo correta. Não funciona a estratégia, porque se você deixou 30 para trás numa prova de 120, você ainda está muito iniciante no seu processo. Então, até essa estratégia do chute, do detalhinho, você já mais ou menos do você já precisa ter bem mais avançado. Então, para quem marcou 30 alternativas numa letra só, primeiro que ela já errou um monte daquela outra, então a proporção talvez já esteja comprometida. Então, esse detalhezinho é mais para frente. A pessoa já está pensando nessa estratégia do detalhezinho da prova Sebrasp, mas ela ainda nem somou essa quantidade de conteúdo para que essa estratégia funcione de forma correta. Essa, para mim, é a grande tristeza da ausência do simulado. Quando a gente fazia simulado, final da década de 90 e durante um bom trecho da década de 2000,
com 3 mil alunos todo final de semana, os dados estatísticos eram extremamente abundantes. Sim. Então, as técnicas eram muito bem trabalhadas. As técnicas são exatamente iguais até hoje. Sim. Mas sabe por que o cara não faz simulado? Porque ele tem medo. Medo de errar. Tem um local que a gente faz simulado, a pessoa se inscreve com o nick. Pra gente poder fazer. Não, aqui mostrar, a gente faz mensalmente simulado. Tem gente que não põe o nome. E tem gente que vai bem e não põe o nome porque fala vai ficar com pressão depois. Não, vou ficar com o olho gordo. Olho gordo. Ah, essa daí eu até acredito, cara. Sei lá. Na entendeu? dúvida, coloca um nick. Põe o nick lá, entendeu? Mas participa. É que tem gente. A questão de pular, né, o aspecto de pular a questão, eu me lembro muito bem no ensino médio. Eu tinha vergonha, eu não lembro do porquê, eu tinha vergonha de os professores, colégio técnico, né, não tinha muita frescura, o professor devolvia a prova mostrando para todo mundo, o professor empilhava as provas, tinha professor da nota maior para nota menor. Se seu nome você não recebeu mais da metade. Cara, entendeu? E assim, os últimos já eram zoados e tal, porque pega bullying, a prova, entendeu? Bullying era normal. Então assim, eu lembro muito bem que tinha um professor, eu não ia tão bem na matéria dele, porque eu também não gostava muito dele da matéria, mas enfim, toda a prova dele eram 10 questões dissertativas, toda a prova. Eu tinha vergonha dele me entregar a prova e ter aquele espaço em branco. Então eu escrevia qualquer bobagem, olha que louco. Ele ia ler um negócio muito, ia fazer uma anotação, tipo, você é ridículo, mas não tem problema. Desde que os meus colegas não vissem um trecho espaço em branco. Então, para mim, pular a questão é um aprendizado difícil, cara. Sim. Entendeu? Não, isso, muita gente, na mentoria que eu estava dando por NSS, muita gente me reportou isso. Falou, Matheus, eu não consigo deixar em branco. Isso. Porque você tem, as que você não sabe completamente, você tem que... enfim, se você não tem essa proporção, você não, esse aqui eu estou muito inseguro, eu não vou marcar. Mas, assim, estratégia de Sebrasp... Quem deixa muitas em branco não tem chance de passar, infelizmente. Que a Sebrasp é um nicho dentro de um nicho. Porque antes de Sebrasp, provavelmente a sua vida inteira você nunca fez uma prova em que se você fizer uma bobagem, o cara vai tirar não existe, a ponta. A pior coisa que pode acontecer é você tomar um 0. É a pior coisa, naquela questão, que é a múltipla escolha. Nesse caso você pode ficar negativo. Na múltipla escolha você tem que responder todas, porque o pior que vai acontecer é nenhum ponto lhe será concedido. É o pior. Aí chega o Sebrasp e diz, aqui o buraco é mais embaixo. É uma outra estratégia. Se você errar, eu ainda vou tirar um ponto daquela lá, outra lá. Aí a galera sofre. Eu brinco pessoal, professor, fiz minha primeira prova do Sebrasp, tirei -8. Conta na próxima prova? Não. Eu faço a brincadeira. Vou ficar devendo ponto. Eu já vi gente ficar devendo. Óbvio que fica. Normal. Primeira prova, o cara chutou todas. Né? Porque ele está acostumado a responder todas, mesmo em outras muitos bancas. Alunos me reportaram isso. Matheus, eu não consigo deixar em branco. É difícil, cara. Porque é psicológico, né? Difícil, e é o lance, porque na prova de múltipla escolha, você é obrigado. Só falta você deixar em branco, né? Numa prova que você não tem risco nenhum, você deixa em branco. Aí você já traumatizou. Traumatizou. Fiz Sebrasp, enfim, agora não faço mais. Professor, caminhando para o final aqui, gostei muito de saber um pouco mais da sua história, né? A gente já conversou aqui um pouco nos bastidores. Você sabe que eu não fico muito aqui, porque se eu ficar aqui eles me passam um monte de trabalho, não consigo fazer o meu trabalho. Quanto mais eu venho para cá, mais trabalho eles me dão também. Essa aqui, ela até da praia ela me manda as coisas para eu fazer, enfim. Sofrido, mas a gente já está acostumado. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história, essa bagagem de quem deu aula presencial, já está com essa, né, dando, que é uma forma de mentorar também, né? Mas trabalhando com o aluno, além de conteúdo, e está explicando, e o jeito de pensar as questões, isso acho que faz muita diferença e a gente poder aprofundar um pouco mais para a galera ver que o professor que dá aula para ele, de informática, entende todo o universo, né? E isso é fundamental, né? É fundamental. Você se coloca, né, veste as calças de João. E aí isso é uma coisa que faz total diferença, até na empatia e no cuidado, né? Você está preocupado com o material, de você, né, dar uma sorte ou ter alguma influência na banca lá e saber a questão. Mas é aquilo, cara, eu só acertei tudo com a ajuda da sorte, porque se eu não tivesse acertado tudo, eu já estava preparado na grande maioria, que o aluno tem que levar para a vida dele também. Mas eu queria só fazer um adendo aqui, que é uma campanha que eu estou há alguns anos fazendo uma campanha. Legal. Eu tenho 26 anos de concurso. Eu já perdi há muitos anos, eu já perdi a conta de quantas portas de prova eu já fiz. E tem uma... Você vai dizer, pô, o cara está com 26 anos de concurso, já viu tudo. Tem uma coisa que eu nunca vi em concurso. Eu nunca vi um portão fechar e ninguém ficar de fora. Isso é verdade. Eu nunca vi toda uma prova de segunda fase. Sim. Gente chegando atrasado.
Então, recentemente estava na segunda fase do TJ em Campinas, estava lá 2 dias de prova, sábado correu tudo bem, domingo está tudo indo bem, eu falei, é agora. Na penúltima turma, uma moça, a prova dela era 1h30, ela chegou às 11h30, achou que a prova era às 2h, era 1h30 ou alguma coisa assim, quando chegou no portão às 1h30, o portão estava fechado e ela já estava lá há 2 horas. E assim como a gente, graças a Deus, tem muitas histórias tão maravilhosas para contar, a gente tem muitas histórias dessas tristes também. E eu era o único representante de uma escola na porta, o único. E eu já conheço os caras da VUNESP, todo mundo ali, porque tinham ficado em São Paulo, eram as mesmas pessoas, e a gente já combinando de sair e tomar um café depois. A mãe da moça chegou para mim, pediu para eu resolver a situação dela. Eu ali dizendo, e o que eu posso fazer? Mas ela não consegue compreender. E aí o choro, o desespero e tudo mais. Pior que chegar atrasado, eu acho que é pior. Pior que chegar atrasado é chegar antecipado e aí vai lá, toma um lanche e fica batendo papo e se perde no horário. Eu não, em 26 anos ainda não tive a experiência de chegar no final de um dia de prova e falar assim, e quando os portões fecharam, ninguém mais chegou depois. Então, assim, me ajudem, por favor, a realizar esse meu sonho. Eu não vou trabalhar mais 26 anos em concurso, então, por favor, que seja logo. E eu oriento isso dos alunos, eu até comentei. O aluno entra na escola e aí depois ele entra na sala mais próximo do horário. Porque ele entra na escola, ele pode ir no banheiro, porque depois você entra na sala, você não pode sair mais. Né? Só depois com autorização de alguém para sair. Então tem que esperar todo mundo chegar, começar a prova para você poder sair. Então você vai perder uma ida no banheiro, é tempo. Né? Então fica ali fora, deu vontade, você vai no banheiro e depois entra na sala. Ó, essa aqui é a sala, o documento tá aqui. A moça fala, você vai entrar? Não. Daqui um pouco eu entro, eu vou tomar um ar aqui fora. Pronto, tá tudo seguro, mas a gente orienta sobre isso. E eu até tive uma vez que caiu um processo para mim lá, que era de uma pessoa que também perdeu a segunda fase, estava com uma nota altíssima, que ela colocou a classificação dela, eu não me lembro a classificação, mas ela estava entre os primeiros no TJ, e aí ela perdeu o horário da prova de digitação. E aí ela deu um print do horário do relógio dela, alegando que, olha aqui, e aí não é uma prova que não valia nada. Naquela época a gente alterava o horário. Acho que até hoje deve ter como alterar o horário, mas naquela época era uma coisa mais comum. Então, assim, ela deu um print mostrando que não, aqui era 1h03, o horário dela era 1 hora. Para evitar isso, as bancas hoje começam 10 minutos antes, falam assim, daqui a 10 minutos eu vou fechar o portão. Isso. O cara começa a gritar do lado de fora. Isso, para todo mundo se ligar. Então, se você falar, mas o meu relógio, tá, mas você já não estava aqui 10 minutos antes também, porque você já não ouviu a pessoa gritando ali, já não é mais uma coisa assim tão radical como era antigamente, o cara fechando, o aluno vindo e tal. E a VUNESP, cara, que as bancas são tão criticadas, e eu as mesmas critico às vezes, na prova do TJ, segunda fase, a última turma é para PCD. Sim. E nesse último, no anterior, estava lá no portão também, e aí tá vindo lá um rapaz com 2 muletas e um andar um pouco torto e tudo mais, e eu olhei no relógio, eram 5 horas da tarde em ponto, era o horário dele entrar, e ele tá um pouco longe. A moça da VUNESP, que eu já estava assinando todas as testemunhas lá, né, de entrada, ela falou assim, e aí, você tá vendo? Eu falei, olha aquele rapaz ali, tá vendo? Putz, você não vai dizer para mim que ele não tá vindo fazer essa prova. Aí ela olhou, juro, cara, não vou dar o nome da pessoa. Ela virou para mim e falou assim, peraí, eu esqueci um documento aqui dentro que eu preciso que você olhe. Espera só um pouquinho, eu vou lá dentro pegar o documento e eu já volto. Porque ela não quis dizer, eu vou fechar o portão atrasado para o rapaz entrar. Então, assim, as bancas cometem seus erros, às vezes gravíssimos. Esse do INSS foi um dos piores que eu já vi na minha vida. Quantas cadeiras tem? 30? Mas nós temos 400 alunos. Ninguém contou as cadeiras antes. Gente, pelo amor de Deus. Teve uma agora também. Mais essa que ele está falando. Do INSS. Não, além do INSS teve uma do TRT, mas foi por falta de energia elétrica. Aí pelo menos você vai dizer, mas a banca é um pouquinho menos. Mas você viu o que Várzea que virou? A galera fazendo a prova. A gente... terrível, doideira. E ainda quiseram entregar a prova faltando 1 hora para o final, doideira. Quer dizer, tipo, se vira aí. Então, assim, as bancas são compostas por pessoas, principalmente quem está ali trabalhando, e essas pessoas têm tido, na minha visão de quem fica muito em porta de prova, tem tido uma mudança de comportamento. Não estou dizendo, então relaxa, chega atrasado que ainda vai dar. Não é isso. Sim, mas assim, a gente coloca sempre a culpa nos outros. No ônibus, na chuva, em São Pedro, portanto, na banca, entendeu? Então assim, você vai fazer uma prova, você mora em outra cidade, você realmente saiu de casa com 20 minutos de folga, você tem 150, 200 quilômetros de estrada para pegar. Bizarro.
atrasar. Não, chega lá 3 horas É quase você antes, se sabotando. Entendeu? Tem gente que se sabota. É. Tem que analisar isso, porque às vezes a pessoa cria um cenário em que talvez não vai dar tempo. Isso. Inconscientemente, para não ter que lidar. Pra eu cheguei ter lá, que lidar com a decepção de não dar certo de não depois. ter- Porque já acha que não vai dar certo Isso, desde o aí começo. ela se sabota para nem fazer a prova. Mas isso é muito comum, né, em prova, infelizmente. E tem coisa que a pessoa joga na conta do imponderável, Sim, claro. mas que não é. Tipo assim, você tá em São Paulo, vou fazer uma prova, peguei trânsito. Ah, só tem trânsito para você em São então, Paulo. só para vocês, só é hoje inédito, choveu, nunca chove, nunca inundou a cidade. Então, isso não é uma coisa que foge da regra, isso é a regra. Então pode acontecer alguma coisa muito fora da regra, mas a maioria das coisas dá, assim, 95% dá para tentar prevenir e as outras ainda dá para remediar se tiver uma margem. E sem contar o impacto que isso tem. Eu me lembro uma prova em Sorocaba e uma moça chegou tão nervosa em cima da hora que ela entregou a chave do carro para o primeiro cara que disse que era de um estacionamento. Depois que ela tá já dentro do portão, passou pela catraca, ela falou assim, peraí, de qual estacionamento que você é? E aí ela começou a ficar preocupada se o cara era de um estacionamento. Imagina que prova que ela fez. Então, tem todo esse aspecto. Não é por você no sentido de não chegar atrasado. É por você no sentido de ter um bom dia de prova. Total, é muito mais que isso. A dia da prova é fundamental, não é o momento. Você não tem que só ficar ali da hora que a prova lhe é entregue às mãos até a hora que você preenche a folha de respostas. Tem todo um preparatório que às vezes até vem com alimentação da noite anterior, né? Eu fui lá, comi um torresmo, professor. Pô, mas você comeu torresmo antes da prova, gente que cara. vai, porque não tem lugar para comer. Mas era feijoada, eu não podia resistir. Pô, então, exato, então, tem gente que vai em churrascaria. A gente não fala, mas mereceu. Fica para próxima. Não aprendeu. No mínimo aprendeu, mas enfim, tem muita gente que se arrisca demais. É isso. Gostou do podcast, Lorena? Gostei, né? Eu sou suspeita para falar. Suspeitar dos queridinhos. É o primeiro podcast que eu participo na minha carreira. Então você vê que depois de 26 anos, coisas novas. E eu estava até um pouco nervoso, eu admito. Mas gostou? Não, achei o máximo. É um modelo muito gostoso, é um bate-papo. Divertido, assim, mas eu estava com aquele friozinho na barriga. Porque nunca fez, né? Porque nunca fiz. Já enfrentou 400 alunos e fica nervoso no podcast. Mas se eu me colocar com 400 alunos, mas se eu parar disso, eu acho que eu vou ter que fazer outra coisa na vida, né? Porque se eu não conseguir me desafiar e ter aquela expectativa, muito bom. Eu não vou mais, né, pensar em novas coisas e para fazer a mesmice não dá mais, né? Não, muito bom. Depois a gente posta lá o episódio, manda para você também, se você quiser ter acesso ao episódio para divulgar, acho que vai ser legal. E eu gostei muito e agora tá com vocês aí, turma. Dá o curtir, se inscrever, manda um salve aí pro professor Renê. Quem já foi aluno dele, escreve aqui embaixo, que é grande a lista de alunos. Quem fez aula comigo passou, né? Principalmente essa galera, né? Os que passou. Os que estão indo melhor nas provas bem, do que gabaritou. Essa galera, a gente filtra um pouquinho depois. Os que for para deixar comentário ruim, não, brincadeira, mas não tem, pelo trabalho excelente que você faz. Acontece. E a gente tem feedback aqui de muitos alunos, né? Que a gente, graças a Deus, tem muitos alunos, milhares, e aí a gente tem uma estatística muito boa. E a Lorena é a ceifadora. Se pipocar, ela tira, assim. Eu já provei. Eu puxo mais o saco dela do que o teu. Não, eu acho que foi uma decisão. Você vê, 26 anos me fez perceber alguma coisa, exatamente. Não, ela que escolhe. Ela só chega pra mim e fala, ó, fulano não dá mais. Eu falo, mas como não dá mais? Não, cara, eu gosto tanto dele, sabe qual é a minha frustração? Eu saio de casa e digo assim, agora eu não tenho esposa pra mandar em mim, ficar lá em Franca, sou dono do meu próprio nariz. Chega aqui, tem horário, ela vai te colocando as Renê, cadê? Anda, vamos, que hora que você vem? Vamos. Vai te buscar, mas você vai almoçar mesmo? Já foi me buscar, já foi me buscar. Pra chegar aqui, entendeu? Pra chegar no horário, pra não fugir. Então assim, cara, você vê, né? É diferente, mas é igual. É diferente, mas é igual, é isso. Tudo bem. É isso, turma. Então, terminando aqui, o Brabocast, não sei que número de episódio para variar, não sei, mas dá o curtir, se inscreva, coloca a hashtag da blusinha dela aí. Eu já tô repetindo a blusinha preta, porque preto é preto, então ela quer um patrocínio de roupa, enfim, é a exigência, não acha justo, é a Xuxa dos eu gravei um vídeo esses dias, aí o exemplo da própria prova era do Itaú. Eu falei, eu precisava chegar nessas instituições e falar assim, quer aparecer na minha aula? Tô perdendo uma oportunidade. A gente tá tentando aqui, eu tô dando uns nomes aqui, ver se... Não tá dando certo.
certo, viu? A Renner, qual que Eu era? acho que a gente precisa pegar umas menores aqui de Franca. A Nina Modas. Minota. Nina Modas. Nina Mota. Tem assim, mais. Minota. Aí começa a usar uns adesivos igual jogador, né? Fica Quer contratar o espaço da manga, do peito. Ó, do peito é maior e tal, alguma coisa, porque tá difícil pra mim. Difícil. Então é isso, turma. Vou ficando por Obrigada. aqui. Um abraço e até mais. Até.